A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2024. Eu quero ler uma palavra aqui com vocês que está em Efésios 2:8. Estou colocando aqui a Bíblia, mas eu estou com ela aí na tela, tá? Porque a partir de hoje eu inicio esse canal que não foi planejado por mim, e inicio esse tempo que também não foi planejado por mim. Ele é consequência de uma trajetória onde Deus me levou a conhecê-lo, a viver dentro da igreja, buscando viver essa palavra. Durante 26 anos, deixa eu ver, eu me converti em 1996, junho de 1996. Junho de 1996. Deus ali me libertou de vícios, de obra de macumbaria. Deus me levou a conhecer a sua palavra, a me encantar com ela, a querer pregar ela. E eu me converti de verdade. Posso afirmar isso para vocês. Me converti de uma tal forma que eu virei uma criança, um bebê, achando que eu tinha encontrado o povo mais verdadeiro da terra. E deveria ser. Na verdade, deveria ser. Mas a minha inocência, ela me levou a pagar, a viver grandes dilemas no seio da igreja. E aí eu tive que abrir meus olhos para uma realidade. Nem todos na igreja estão convertidos, se converteram, nasceram de novo. Infelizmente tem líderes, pastores que venderam o seu chamado, perderam o foco da pregação do Evangelho. Isso reflete também no rebanho. Não se escandalize. O que eu vou passar a pregar a partir de hoje não é para destruir ministérios, não é para destruir homens, não é para destruir igrejas, não é para destruir nem líderes religiosos, mas é para abrir-lhe os olhos, o entendimento, e, se possível, levá-los ao arrependimento. Esse canal nasce hoje. E tem um título que Deus tem colocado no meu coração para pregar. Tem um título que é a essência: o Evangelho de Jesus Cristo sob o fundamento dos apóstolos do primeiro século. Qual é o fundamento dos apóstolos do primeiro século, Jeremias? É a Bíblia. Eles estavam fundamentados sempre na Bíblia. Jesus estava fundamentado sempre na Bíblia.
não em pensamentos de homens, não em doutrinas de homens, não em crenças de homens, mas sempre na Bíblia. O próprio Jesus citou a Bíblia várias vezes. Os discípulos, os apóstolos, na sua pregação, sempre citavam a Bíblia várias vezes, mas não distorcendo ela. Veja, eu tenho o quê? 96, 2006, 10 anos, 2016, 20 anos, 2026 vai fazer 30 anos que eu conheci a Cristo, que eu me converti de verdade, mas que eu vivi tropeços. Dentro dessa primeira igreja, com ensinos que depois eu discerni que era misturado, porque pregava teologia da prosperidade, e teologia da prosperidade é um evangelho inventado por homens, cheio de engodos e ilusões. Eu passei 7 anos ali bebendo daquela fonte, e como um bebê que nasce numa família, ele vai acreditar 100% no seu pai. E eu bebi daquela fonte misturada durante 7 anos. E quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu comecei a discernir ensinos que contraditavam com a Bíblia. E eu comecei a pensar, se eu for pregar isso que a Bíblia fala, eu vou afrontar os meus líderes. Eu vou afrontar, não é só confrontar, porque eu conheço os bastidores das igrejas neopentecostais. Eu passei por elas, mas não quis ser um pastor nelas. Às vezes me motivei, mas quando eu via o ensino, as práticas, eu não queria continuar, porque a minha palavra sempre trazia um confronto com um líder, um pastor, e acima dele. Eu não teria como ser pastor, a não ser que eu vendesse as minhas convicções. E eu preferi sair. Eu vou falar algumas coisas, não é para afrontar esses homens. E eu passei a procurar um lugar que eu pudesse me congregar, de fato, e viver a Bíblia. Então, eu tive conflitos espirituais terríveis, porque quando eu tentei sair, eu fui assistir culto numa igreja evangélica da Assembleia de Deus, isso era em São Paulo, e eu assisti um culto que era um culto de batismo e foi transmitido ao vivo. Foi transmitido ao vivo, e pastores dessa igreja que eu cheguei a... tinha sede ministerial, fiz escola de profetas, não vou falar o nome, mas aqueles que me conhecem vão identificar. A intenção não é destruir ninguém, nem ministérios,
mas é trazer uma verdade que precisa ser falada e precisa ser exposta para que venha o conhecimento da verdade e possa produzir também arrependimento. Então veja, quando eu assisti esse culto na Assembleia de Deus, do Bom Retiro, eu estava procurando continuar a minha vida com Deus. Porque eu identifiquei que ali eu não queria mais servir, eu não concordava, não queria mais servir. Eu identifiquei que ali havia exploração da fé, havia exploração das pessoas. Eu mesmo fui explorado muitas vezes, mas eu não estava saindo por conta do que eu fui explorado, porque o que eu entreguei para Deus. E entreguei de coração, e o que eu entrego de coração, até para homens, eu não faço mais questão, porque eu dei, eu entreguei. Se foi enganado ou não, não importa, mas eu dei, eu fiz a minha parte e fiz de coração. E quando eu dei para Deus. Quem pecou foi quem pregou de forma a se aproveitar. E até hoje está no pecado e no erro, achando que está acertando. Então vamos lá. Para resumir. Esse culto foi filmado e um pastor viu. Eu estava lá. Eu estava buscando um realinhamento. Eu não queria mais seguir naquele ministério, mesmo porque eu percebi, além do ensino falso, quando eu falo falso, não é de todo falso. Porque pregavam a Bíblia, parte é verdade. Mas o que tange a teologia da prosperidade é engodo e ilusão. É homens equivocados, cheios de ganâncias, que não consultam mais a Deus e tomam suas decisões por conta própria e acham que está agradando a Deus. E não está, porque está escandalizando muitas vidas, matando muitas vidas, e quem não concorda, eles amaldiçoam. É assim os ministérios neopentecostais. E ali eu conheci, além disso, a arrogância espiritual, o abuso de autoridade espiritual, que eles usam para intimidar as pessoas e para dominar sobre elas, para fazer elas se sujeitarem como se eles fossem o próprio Deus. Se não concordar com eles, são Saul, estão em rebeldia e são amaldiçoados. Eu venci tudo isso. Eu venci toda essa teologia furada, da teologia da prosperidade e dessa teologia de rebeldia que eles impõem porque querem dominar sobre as pessoas. E venci de forma bíblica, lendo a Bíblia. E é isso que eu vou passar a trazer aqui, neste canal, para todos, para que sejam libertos das teologias furadas, tanto da teologia da prosperidade, como da teologia da rebeldia, que eu vou explicar ao longo do tempo nesse canal, o que é autoridade espiritual e o que é autoridade religiosa. Jesus denunciou isso. Tá? E vou também denunciar outro tipo de equívoco dentro das igrejas, que é a teologia calvinista, que esfria as igrejas com crenças equivocadas que foram trazidas de seitas pagãs ligadas ao gnosticismo e ao maniqueísmo do século III, através de Agostinho, que foi um teólogo muito usado, principalmente no começo da sua conversão,
muito usado por Deus, onde ele negava todas essas crenças pagãs e ele ensinava, no começo da sua conversão, ele ensinava a teologia bíblica, que é o livre-arbítrio. Hoje conhecido dos teólogos, a teologia arminiana, mas é a teologia bíblica, é o que Deus deixou. Deus criou o homem com vontade própria e esse precisava exercer o seu livre-arbítrio e precisa. Deus não criou robôs. Todos os seres que ele criou, ele deu vontade própria. Ele é tão soberano que até para você servi-lo, você precisa decidir por servir. E para decidir servir e andar com alguém, você precisa conhecê-lo. Entende isso? Então, nesse canal, eu vou, ao longo de todas as ministrações que eu trouxer, eu vou desconstruir sofismas e enganos que eu vi, ouvi e vivi dentro das igrejas. E eu não estou falando contra as igrejas. Eu não luto contra a igreja de Cristo. Eu sou igreja de Cristo. Porém, andando dentro das igrejas, eu percebi que a verdade não pode ser falada se um líder adotou uma linha de pensamento teológico fora da verdade. Que não está coerente com a Bíblia, porque ele se equivocou. Deixa eu voltar a falar de Agostinho. Agostinho foi uma grande bênção no começo da sua conversão. Depois, Agostinho entrou numa disputa com Pelágio, que tinha um pensamento diferente do dele, e Agostinho parece que bateu com a cabeça, e ele, no período final da sua caminhada cristã, da sua teologia, ele misturou pensamentos de seitas cristãs que ele andou 10 anos atrás, antes de se converter, ligadas ao gnosticismo e ao maniqueísmo. Maniqueísmo é uma seita gnóstica dentro da seita gnóstica, mais radical ainda. O gnosticismo, lá no começo da igreja, deu muito trabalho. Então, veja bem, deixa eu organizar aqui o pensamento. Após a morte dos apóstolos, tem aí a patrística, que são os discípulos dos apóstolos, como Timóteo, Policarpo de Esmirna. João escreveu as 7 cartas do Apocalipse, onde o próprio Jesus revelou os pecados das igrejas. E Policarpo de Esmirna, que é uma igreja sadia, tem lá a sua dificuldade, porém Jesus alertou sobre a sua dificuldade. Nós sabemos que das 7 igrejas, a mais podre, a mais corrompida, é a igreja
de Laodiceia era a igreja de Laodiceia, e eu falei é a igreja de Laodiceia, porque esses pecados dessas igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, ele não é apenas para aquelas igrejas. A Bíblia, ela é atemporal. A igreja de Laodiceia era a igreja mais podre, mais corrompida. E a corrupção dela era com relação à questão financeira. O anjo da igreja havia se perdido totalmente, de tal forma que ele não ouvia mais a Deus. Jesus estava fora daquela igreja. É tão tal que a expressão eis que estou à porta e bato, se ouvires e abrires, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Jesus está fora porque o anjo da igreja não dá ouvidos. Está corrompido. Assim são as igrejas laodiceias no Brasil. Os líderes se corromperam com a teologia da prosperidade e se engodaram, enganam as pessoas, vendem a palavra de Deus, vendem promessa e depois oprimem essas pessoas e colocam culpa nelas por elas não receberem aquilo que eles prometeram usando a palavra de Deus. Esse ensino é equivocado, esse ensino é corrompido e muitos não se libertam porque estão presos pelo interesse. A mensagem é se aproveitar. A mensagem é terrena, são tesouros nessa terra. As outras igrejas tinham problemas, mas não tantos como Laodiceia. A igreja fiel, tratada ali no Apocalipse, é a igreja Filadélfia. Embora eu vou falar, não basta ter apenas o nome Filadélfia. Tem que espiritualmente ser Filadélfia. E estou falando assim porque aqui no Piauí tem uma Filadélfia que é Laodiceia. Também já ouvi ministração lá. Aí você vai dizer, Jeremias, você não fica em igreja nenhuma? Eu vou falar uma coisa para você. Deus me fez conhecer os bastidores das igrejas e ver o quão equivocados alguns líderes estão e ensinam os seus prosélitos a seguirem teologia furada, ensino equivocado e oprimem eles a se submeterem através de uma teologia da submissão, onde eles usam o exemplo de Saul e Davi. Tem muita coisa que eu vou revelar para você que isso não é bíblico. São homens que se corromperam e se perderam e para dominar sobre os cristãos e se aproveitar deles, usam desses ensinos. E eu vou te mostrar biblicamente que Jesus nunca usou e os apóstolos nunca usaram a teologia da submissão para
criar amarras espirituais sobre o povo. Isso são amarras espirituais. Amarras. A autoridade espiritual, ela é reconhecida e ela é aceita, ela é recebida. Assim como você recebe uma esposa que você acredita, ou assim como a esposa recebe um marido que acredita. Entende? Jesus é o noivo. Sabe por que a noiva se submete ao noivo? Porque o noivo é íntegro. E a noiva não se torna digna desse noivo se ela não for íntegra. Jesus tem um padrão. Deus tem um padrão, e é um padrão moral muito alto. Essas teologias da qual eu falei e das quais eu vou falar, elas ferem o caráter santo de Deus e ferem o caráter santo da noiva que é a igreja. Muitos tentaram me enquadrar como rebelde. Me impediram de pregar a palavra de Deus nos seus altares, porque eu não vou pregar heresias, nem sofismas. E não sou rebelde. E não sou vingativo, como esses que falam que eu sou rebelde, são vingativos, perversos. Por eles eu estaria no fogo do inferno. Mas por mim, o meu desejo é salvar eles, se possível, do fogo do inferno. Deixa eu voltar aqui à história da Assembleia de Deus, onde eu estava, para você entender o que é a teologia da prosperidade e o que esses líderes pregam e qual a morte que está atribuída aos seus ministérios. Pois bem, eu fui na Assembleia de Deus, ouvi a palavra de Deus e eu iria congregar ali. E mesmo discordando dos ensinos da teologia da prosperidade, e eu passei a discordar, principalmente quando pela primeira vez eu votei um ladrão sabendo que ele era ladrão, porque o apóstolo, o líder da igreja, determinou que todos teriam que votar no Maluf e fazer campanha para ele, principalmente os oficiais, e eu era oficial. E segundo, o que eles pregam e ensinam nos bastidores sobre essa teologia da rebeldia para controlar as pessoas, para amarrá-las espiritualmente, para eles servirem a qualquer tipo de ensino e posição que eles tomarem, mesmo que não seja de Deus, mas você precisa obedecer porque ele é o líder, e se você não obedecer, você está em rebeldia. Contrariamente à minha vontade, eu fiz campanha com um ladrão, sabendo que ele era ladrão, que ele não valia nada, e ainda ouvi palavras dele no altar, o apóstolo se dirigindo a ele como se ele fosse um Ciro. E ele pegou a palavra, ladrão como ele era, no altar, e falou alguns versículos lá, que nada de Ciro ele tinha, como está comprovado. E, infelizmente,
Infelizmente, toda a igreja fez campanha para aquele ladrão. Quis Deus que ele não ganhasse, porque se ele ganhasse, estaria implícito que Deus estava aprovando aquilo. Foi para o segundo turno, também não ganhou. Graças a Deus. Porém, naquela época, eu me senti muito mal por ter feito campanha com um ladrão. Me sentia muito mal, mas não podia falar. Era contra os meus princípios. Aquilo começou a abrir meus olhos que aqueles homens não tinham direção de Deus. Falavam em Deus, mas era espírito de engano, de ganância. Era por interesse. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu ouvi apenas pregação, mas eu senti necessidade de ler a Bíblia inteira. E foi a leitura da Bíblia que foi abrindo os meus olhos. Então, quando eu quis seguir no outro ministério, porque eu já não aguentava aquele engodo, aquela pregação interesseira, falsa, crentes que não se converteram, mas se convenceram de que Deus de que o Evangelho é benesses e tesouros nessa terra, porque é isso que a teologia da prosperidade ensina desses homens. A prosperidade de Deus, ela é verdadeira, mas ela não é por interesse, ela não é venda de campanhas, ela não é venda de promessas, ela é íntegra. A pregação é íntegra. Dízimos e ofertas são bíblicos. É para a expansão do reino. Mas vender promessas, enganar o povo, explorar o povo, isso é para falsos profetas, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores. E Jesus já tinha alertado sobre esses. Paulo já tinha alertado sobre esses. Pedro já tinha alertado sobre estes. Então não é surpresa. Mas quem não lê a Bíblia, acha porque está usando a Bíblia e falando em Deus, tem integridade. E tem posição, e tem prosperidade, sim, porque usa a fé dos incautos, dos nécios, se aproveita deles, e dentro dessas igrejas, a maioria estão com nomes sujos. Eu fui um deles. Mas não tenho mágoa nem rancor desses homens. Eu tenho compaixão. Eu quero é que eles se arrependam como Zaqueu se arrependeu. Porque eles precisam. E quando eu comparo a Zaqueu, Zaqueu era do povo judeu. Explorava os judeus, era líder dos publicanos, mas quando ouviu uma mensagem verdadeira, se converteu. Se converteu de verdade. Diferente do jovem rico, que o coração dele estava nas riquezas. Eu ainda não li o versículo que eu vou ler para vocês. Mas tem muitas coisas que eu vou falar, estou falando, que são discernimentos. Mas ao longo das minhas palavras, das minhas ministrações aqui nesse canal, você entenderá biblicamente
que aquilo que eu falo é bíblico e contra aquilo, os ensinos que eu falo, a Bíblia também fala. Ok? Então vamos lá. Nessa tentativa de seguir um outro ministério, eu voltei à igreja que eu fazia parte, neopentecostal, não vou falar o nome, porque a intenção não é manchar o ministério. Eu sei que dentro de cada igreja tem pessoas sinceras, e eu participei daquela igreja com sinceridade. Então, quando se fala contra uma igreja, eu fui ensinado a defender o líder a qualquer custo. Muitas vezes dei minha cara a tapa, porque acreditava no seu ensino, achava que era bíblico. E se Deus não abre meus olhos, eu ia ser um pastor, um bispo que pregava a mesma coisa. Graças a Deus, Deus abriu meus olhos. Eu cheguei a ser presbítero naquela igreja, mas quando eu cheguei a ser presbítero, na escola de presbítero, eu já falava coisas que afrontavam o ensino misturado, o ensino engodado e fantasiado. E nessa época Deus já estava tratando a liderança. E pasmem, Deus me deu palavra para mim falar para eles, mas me faltou coragem. O filho deles estava morre na UTI devido aos seus pecados. Eles estavam presos devido aos seus pecados. Deus fazendo um conserto. E mesmo assim eles voltaram e insistiram no mesmo erro. E Deus me deu uma palavra para falar para eles. Em Alphaville, durante a pregação da bispa, não vou falar o nome, não é a intenção. Eu não tive coragem de falar. Eu não tive coragem para falar. Porque eles não iam receber. E eles iriam me execrar. E eu não tinha estrutura para suportar aquilo. E os próprios irmãos cristãos talvez saíssem comigo da igreja ali na porrada. Porque eu sei qual é o ensino radical que existe dentro dessas igrejas. Eu não tinha estrutura para falar o que Deus me deu para falar para ela. Ela estando no altar e eu embaixo como ouvinte. E eu não falei porque eu não tinha estrutura espiritual ainda. Tinha o discernimento, mas não tinha a estrutura espiritual para suportar. E tanto não tinha. E isso foi após essa ocorrência que eu vou falar agora. Foi após, eu já estava melhor estruturado, mas eu não tinha estrutura espiritual ainda para suportar isso. Porque quando eu tentei sair de boa da igreja, eu segui uma determinação do apóstolo que o oficial deveria ir até o pastor e pedir a bênção para sair. E eu fui até o pastor da igreja que eu frequentava. Olha, o ensino era tão radical que nós não poderíamos nem ouvir louvor de outras igrejas, porque estava em rebeldia. Só poderia ouvir louvor produzido pela própria igreja, que tem um ministério de louvor que era muito forte.
e são inspirados por Deus. Nós não poderíamos nem frequentar um culto em outra igreja, nem que fosse convidado, porque estava fora da visão. Então, quando me viram buscando ali uma palavra na Igreja Assembleia de Deus, os pastores seguiram o ensino dessa igreja. Só que não levaram em conta que eu fui lá para pedir a bênção, seguindo uma determinação do apóstolo. E o pastor orou na minha cabeça e me amaldiçoou. Eu inocentemente fui lá, pastor, eu quero seguir na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Eu vim aqui para pedir a bênção. Ah, você quer pedir a bênção? Quero. Então tá bom, eu vou orar por você. Vou repetir parte da oração. Senhor, retira todas as bênçãos que o Senhor deu para ele nesse ministério. A partir de hoje ele está desligado e ele está fora da bênção desse ministério e tal. Uma série de coisas que eu só me surpreendi e no meu coração eu pedi a Deus, Senhor, não ouve essa oração. Misericórdia. E por não ter coragem de falar para o pastor que ele estava equivocado, porque você é domesticado a aceitar absurdos como sendo de Deus. Pessoas equivocadas, pastores equivocados, homens equivocados, cheios de si e vazios de Deus. Então aquilo me perturbou. Eu saí dali perturbado, mas sabendo que eu estava fazendo o correto. Eu fiz o correto, não queria segui uma orientação do líder do ministério. E fui lá e o pastor orou dessa forma. Mas não me surpreendeu, porque todos nós éramos ensinados a execrar qualquer pessoa que saía do ministério. Nunca saía por bem, era sempre por mal. Teve bispas que saíram que execraram, teve bispos que saíram que execraram. E depois disso eu passei um tempo, eu fui na Assembleia de Deus e a minha vida espiritual se tornou um conflito terrível, porque eu ainda não conhecia o completo da palavra de Deus. Foi à medida do tempo que eu fui lendo e fui me libertando dessas maldições. Maldição sem causa não prospera. Mas aquilo me perturbou muito. E dali eu procurei saídas. Passei um tempo buscando na Igreja Mundial ensinos também equivocados. Tinha muitos sinais, mas o ensino também equivocados, mas ali era procurando saídas. Eu ainda não tinha lido a Bíblia inteira. E de 2007 a 2012, eu li a Bíblia 3 vezes. 3 vezes. E aí foi que eu comecei a entender que Deus não compactua com o erro. Porém, eu sofri muitas perseguições. Muitas perseguições. Em 2012, eu ainda, por falta de uma igreja, eu ainda voltei a esse ministério. Tentando. Eu estava num lugar que não tinha outra igreja.
E ali foi uma volta onde Deus me mostrou os absurdos. Eu já conhecia a palavra, eu não só era ouvinte, e ali eu vi coisas que eu desaprovava em Alphaville. E teve bispos ali que olhavam para mim e via que eu desaprovava a sua conduta, a sua postura, vendendo ternos, leilões, vendendo a unção do terno. Eu vi absurdos. Eu vi absurdos. Esses homens precisam pedir perdão. Esses homens precisam se arrepender dos seus falsos ensinos. Então, 2013, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei sem ter como congregar. E ali foi até Deus me levando por outros caminhos. A única palavra que eu tinha era ler a Bíblia, porém, fora da igreja você não consegue se sustentar firme, ficar firme. O mundo é sedutor. E, porém, não concordava com aqueles ensinos. Eu permaneci fiel? Não. Se eu falar isso para você, eu vou estar mentindo. E eu vou falar uma coisa para você, tem muitos fora da igreja porque vê escândalos nas igrejas e não está coerente com a palavra, então ele volta para o mundo. Eu nunca quis o mundo depois que eu me converti, mas essas questões de ensino falso e cristão falso dentro da igreja foram conflitos para mim. Vou falar uma coisa para você. Às vezes, o joio permanece e até sobe no altar. E o trigo, ele morre. O trigo morre. Ele morre porque ele não concorda e ele se afasta. Muito bem. Vou continuar falando um pouco da trajetória. Essa trajetória me trouxe até aqui. Depois do Rio de Janeiro, eu vim para Teresina. E aí eu, voltando para minha terra, me reconectei com as minhas origens e eu passei a ter sede de voltar para a igreja. E aí eu procurei uma igreja tradicional. E na igreja tradicional, eu vi integridade. Porém, eu me deparei com outro problema, a política religiosa dentro da igreja e as heresias de Calvino. Aqui no Piauí tem muito. Heresias de Calvino. Porém, dentro daquela igreja, Deus me restaurou. Quando eu voltei 2015. Porém, nunca voltei de uma igreja querendo exercer nada. Eu sempre reconheci qual era o meu estado. Não é título, para mim nunca foi título. Nunca me interessei por título. Presbítero da igreja.
Eu era presbítero em tal igreja, então aí recebem, a pessoa se afastou e ele é recebido como aquele título lá. Só que ele está fora dessa condição. Eu estava fora dessa condição. Não vou falar. Eu vou querer título para quê? Para ser uma capa? Então, eu fiz todo o recomeço. Escola de líderes, fui me realinhando com Deus. Aí fiz, enquanto eu me realinhava com Deus, eu fiz teologia, que na realidade, na igreja anterior eu fiz teologia, porque para ser presbítero você faz o curso básico de teologia. Aprendi muitas coisas ali. O que estava errado eu não quis. E nessa igreja tradicional aprendi muitas coisas e comecei a conhecer a teologia de Calvino. No primeiro curso que eu fiz nesse outro ministério, ouvi algumas coisas falar de predestinação, mas sempre discordei. Não tinha conhecimento a fundo. Mas nesse ministério eu topei pessoas radicais no calvinismo. E de cara, por discernimento do caráter santo de Deus, eu não concordava. Porém, não tinha conhecimento a fundo do assunto. Mas eu questionava. Questionava simplesmente por entender a história do início da criação. Que Deus criou o homem e deu ao homem vontade própria. Deus criou os anjos e deu aos anjos vontade própria, ou seja, o livre-arbítrio. E o que levou o homem à queda foi a liberdade que Deus deu para ele. Ele tinha tudo para não pecar, mas ele tinha a vontade que ele poderia decidir pecar. E ele decidiu pecar. Eva foi tentada, foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ele foi sugestionado por Eva. E ele decidiu comer do fruto que Deus falou para ele não comer. Eva foi enganada e falou aquilo que Deus falou para Adão, que Adão falou para ela. Tem muitos pregadores que para defender Eva, para defender a mulher, culpa Adão. Não, cada um de nós somos culpados pelas nossas escolhas. Eva foi culpada duas vezes. Uma porque comeu e a outra porque, além de comer, foi lá e levou para Adão e convenceu ele a comer. E Adão foi culpado porque comeu. Quando Deus questionou Adão, ele falou: a mulher que tu me deu, mas a culpa é dele. Deus não isenta você da culpa. Aí a mulher vai à serpente. Tudo isso Deus sabe que aconteceu. Mas a culpa é de Adão e a culpa é de Eva. Porém, quem enganou teve a sua sentença. Satanás já era sentenciado e foi sentenciado também, mesmo depois da queda, com a promessa do resgate em Cristo. Que Deus vestiu o homem
Deus não desistiu do homem e providenciou um resgate. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha providenciado o resgate. Porque Deus, Ele é soberano e Ele conhece todas as coisas. O homem tinha a possibilidade de cair. Deus não decretou para ele cair. Deus predestinou o homem para a salvação. Porém, ele, com o seu livre-arbítrio, escolheu cair. Escolheu a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha preparado o resgate em Cristo. E mesmo depois da queda, o homem tem a chance de fazer escolha por Cristo para ser resgatado e ter de volta a vida eterna. Porém, essa escolha do homem, ela é uma escolha, uma decisão que precisa permanecer até o fim, ou da sua morte, ou da vinda de Cristo. Entende isso? A salvação, ela é uma conquista diária. O salvo, ele sabe que é salvo. Ele tem a salvação. Mas se ele não completar a carreira, como Paulo falou, ele pode perder a salvação. O calvinismo ensina que não. Uma vez salvo, sempre salvo. Nós vamos entrar nisso, eu vou falar sobre essas coisas, sim. E Judas? Uma vez salvo, sempre salvo? Judas está salvo? Judas poderia, assim como Pedro, manter a sua salvação. Só que ele não conseguiu se arrepender. Ele teve remorso e se matou. E aqui vai um discernimento. É duro para alguns que querem ouvir: a pessoa se suicidou, mas ela se suicidou, mas antes ela pediu perdão a Deus. Meu amigo, se você pediu perdão a Deus, se você se arrependeu, você não se mata. Quem se mata cometeu o último pecado e não tem mais como se arrepender, que é o pecado do suicida. Ele tirou a própria vida. E se ele tirou a própria vida, ele está dizendo a Deus: a vida que o Senhor me deu não serve. E eu não concordo, então eu vou tirar. E o Senhor tem a obrigação de me salvar porque o Senhor me deu uma vida ruim. Isso não vale. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que vai chocar muita gente. Inclusive com relação à depressão. Cristão com depressão não tem Deus. Deus não está nessa história. A depressão é algo causado por pessoas com conflitos, pode ser emocionais, pode ser espirituais. Eu tive conflitos espirituais e sempre está associado também a emoções. Mas sempre tive luz de Deus. Nunca me deixei vencer por espírito de depressão. Às vezes tristeza com injustiça, sim. Mas sempre à luz da Bíblia, você encontra refrigério. Você encontra a palavra. Deus te assiste. Entende isso?
Então, tem muita coisa que eu vou falar, às vezes não vai ter uma sequência, mas Deus me deu uma mensagem para falar e para iniciar. E a mensagem e até o meu testemunho pode libertar muitos. E eu não estou falando só de libertar cristãos, pessoas dentro de igreja, eu estou falando de libertar líderes religiosos que abusam de autoridade, que pregam palavras religiosas porque aprenderam assim, que conquistaram uma cadeira num altar de forma política religiosa e não por conversão e busca de Deus. Porque os homens constituem homens. Sabia? Os homens constituem homens. Líderes religiosos. Mas Deus constitui líderes espirituais. O líder religioso aprisiona a uma religião ou a uma instituição com amarras espirituais. O líder espiritual liberta para a salvação em Cristo. Ele não é posseiro da alma de ninguém. Nem a sua instituição a que ele serve, ele ensina que é posseiro. Cristo é o dono. O líder espiritual exalta Cristo. Torna Cristo o dono da sua vida e da vida daqueles que ele é usado para ministrar ou para pregar. Porque o que ele dá, ele recebeu de Cristo, não é dele. De graça recebeste, de graça dai. Mas o líder religioso, ele se exalta e até tem uma jactância de que a igreja é dele, o ministério é dele, o povo é dele, é discípulo dele, e discorde dele, e ele joga todos esses irmãos contra você. Eles se intrigam com você, eles não falam com você. Porque isso é um ranço religioso, um câncer dentro da igreja. De igrejas que arrebanham para si, de líderes que arrebanham para si, não para Deus. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Talvez eu não tenha uma sequência que eu vou falar, mas é necessário falar para causar um despertamento nas igrejas, um arrependimento nos líderes, para causar um despertar em termos de abrir os olhos de cegos, de pastores cegos, de líderes cegos e de cristãos cegos. Você não é obrigado a servir líderes cegos, sabia? Você não é obrigado a servir teologias furadas, você sabia? Você não é obrigado a se submeter a ensinos equivocados, a heresias e a sofismas. Você sabia disso? Você deve se submeter ao ensino bíblico e a homens que estão debaixo desse ensino, que seguem, que estão coerentes com a Bíblia. Quando Paulo falou, sede meus seguidores, ele estabeleceu um parâmetro. Ele não falou apenas, sede meus seguidores. Ele falou, sede meus seguidores como eu sou de Cristo. Paulo não falou para ninguém seguir ele.
Ele falou para imitar. Aliás, imitar. A palavra é imitar. Sede meus imitadores, não é nem seguidores. Imitadores, como eu sou de Cristo. Aquilo que você não vê, que Cristo aprova na vida de um líder, você não deve imitá-lo. Porque se você imitar, você está seguindo a sua corrupção. Seja ela moral, seja ela espiritual, ou seja ela por equívoco, ou seja ela religiosa. Então vamos lá, vou fazer uma pausa aqui e vamos para a palavra. Eu vou aqui em Efésios 2:8. Eu vou continuar isso depois. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. É de graça. A salvação é de graça. Não tem pedágio. Não foi homens que deu a salvação para você. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui os calvinistas fazem uma confusão. Mediante a fé. E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu ao homem o dom da fé. Todo homem tem o dom da fé. Todo homem busca Deus. Existe um vazio dentro do homem que busca Deus. Porém, existe uma disputa da carne contra o espírito. Nós somos trinos. Corpo, alma e espírito. O espírito, quando o homem não conhece Deus, ele está em estado de latência, como morto. Essa é a morte que Adão provocou no homem, a morte espiritual. Porém, ele ainda tem alma e carne. O espírito está sem comunicação com Deus. Mas existe um vazio, uma busca por Deus dentro do homem. Por isso que ele observa a natureza e ele procura Deus. Uns procuram na macumba, outros procuram no dinheiro, outros procuram no espiritismo, outros procuram no ateísmo, negando a Deus. Mas ele procura Deus, esse vazio. Só quem pode preencher é Deus. E ele tem uma fé que busca um sentido da vida, de quem deu a vida, de quem criou a vida e deu para o homem. É uma busca por vida que o homem tem. Ele está vivo, está respirando, mas ele sabe que precisa de algo mais. Ele sabe que ele é limitado. Ele luta contra as suas próprias deformações. O mal, ele enxerga o mal na terra. Porque antes, ele só conhecia o bem. Mas quando Adão caiu, quando Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte espiritual. Adão não sabia o que era morte. Quando ele caiu, ele sentiu a falta de Deus. É a falta de Deus. Essa é a morte espiritual. O homem sente falta de Deus. Essa fé é dom de Deus. Não é apenas para alguns. Adão se comunicava com Deus sempre.
na virada do dia, tinha perfeita comunhão. Adão era totalmente feliz, realizadão, como diz o pastor Cláudio, né? Realizadão, mas foi procurar um problema. Diz ele, né? A mulher. E não era para ser um problema, mas terminou sendo, que a mulher é bênção. Deus criou para ela ser companheira, ajudadora idônea. Porém, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Quando fala imagem e semelhança, é um ser trino com vontade própria. Entende? Então, Adão, quando caiu, ele condenou toda a humanidade. Essa humanidade condenada, perdida, caída, precisa do resgate que Deus providenciou desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é um grande mistério, porque também a palavra de Deus fala que Deus fez convergir em Cristo passado, presente e futuro. Por isso que a Bíblia fala desde a fundação do mundo. Porém, para Cristo vir, era necessário Deus preparar o homem, Deus se revelar ao homem caído como um ser moral. Deus é um ser moral, altamente moral. O diabo é imoral. Então existe uma disputa. Olha o mundo imoral. É o mundo sem Deus. Olha aquele que encontrou Deus. Já preza pela moralidade, porém ele está ainda no mundo perverso, que jaz no maligno. Então, em todo tempo ele é tentado, seduzido, e ele precisa resistir ao mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que falou Tiago. Tá certo? Então veja bem, essa fé é dom de Deus e Deus deu para todos. Deus predestinou todos para a vida eterna. Porém, nem todos terão a vida eterna. E por que não terão? Porque não se apossam dela. E por que não se apossam? Por conta da sua escolha. Ele precisa exercer uma escolha. Jesus morreu por todos. Os calvinistas ensinam que a morte de Jesus não foi para todos, foi apenas para aqueles que Deus criou na eternidade para a salvação. São muitas heresias, meu irmão, muitas heresias. Liberte-se liberte-se do calvinismo, porque ele dissimuladamente dissemina e introduz crenças pagãs do gnosticismo e do maniqueísmo do século III, do terceiro século, antes de Agostinho. Porém, Agostinho, antes de se converter, teólogo Agostinho de Hipona, ele andou um período sob forte influência do gnosticismo e depois do maniqueísmo, que é um gnosticismo mais radical dentro do gnosticismo. São seitas pagãs. Na primeira fase de Agostinho, ele pregou sobre o livre-arbítrio.
na primeira parte da sua conversão e foi grande bênção. Depois ele entrou em disputa com Pelágio, que entendia que o homem tem capacidade de encontrar Deus, e o gnosticismo, que hoje foi adotado aí as crenças por Calvino, na realidade, recebeu influência de Agostinho. Chama calvinismo, mas as influências foi de Agostinho. Nas Institutas de Calvino, Calvino cita Agostinho muitas vezes. Muitas vezes, eu não sei quantas vezes, mas muitas vezes. Porque ele recebeu a influência de Agostinho de Hipona quando discordava de Pelágio, porque Pelágio entendia que o homem tem condição de buscar a Deus, não é Deus que decide pelo homem, é o homem que como que eu digo, é o homem que percebe a revelação de Deus e decide por Deus. É basicamente isso. E nessa disputa parece que Agostinho bateu com a cabeça e pirou na batatinha, como diz o outro, né? E aí passou a adotar crenças pagãs do gnosticismo e do maniqueísmo. E esse foi o final aí da vida de Agostinho, que depois Calvino, lendo, implementou e criou lá as Institutas de Calvino, adotando crenças pagãs. Não são cristãs, são crenças pagãs. Por isso, liberte-se do ensino das heresias de Calvino. A teologia bíblica é a teologia da criação. Deus criou o homem com vontade própria. Deus criou os anjos com vontade própria. O homem precisa decidir ao livre-arbítrio. Mas tem muitas outras heresias de Calvino para justificar a questão da predestinação. Predestinação existe sim. Mas quando Deus criou o homem, Deus predestinou todos para ser a imagem e semelhança do seu filho. Aí eles criam umas histórias, umas viagens, porque eles querem pensar com a mente de Deus. Homem limitado querendo pensar com a mente de Deus. Quando fala lá em Romanos 28, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem feitos segundo a imagem de Deus, do seu Filho. Deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui, para ler exatamente a palavra como ela é. 28. E por haverem assim, Romanos 28. Romanos 28 não, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus, não é do homem. Muitos confundem isso. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é vida eterna para todo ser que ele criou. Como um pai deseja o bem para o filho. Porquanto, aos que de antemão conheceram, aí aqui os calvinistas fazem uma confusão. Na cabeça deles, Deus criou uns
predestinados para a salvação e outros predestinados para a condenação, tal como Judas. Eles entendem que Judas foi predestinado para trair Jesus, para pecar. Deus não criou nem Adão para pecar. Porém, a escolha de Adão levou à queda. Deus não escolheu Judas para trair Jesus. Judas escolheu trair, poderia ser qualquer um dos outros. Porém, Deus fala, Jesus fala do filho da perdição, sim, mas filho da perdição porque ele traiu, mas ele não foi destinado para aquilo. No seu ministério, ele traiu. E quando Jesus fala do filho da perdição, ele fala das Escrituras. Me parece lá que Salmo 109, depois eu pego a referência direitinho, e que Pedro depois cita também que Judas teve participação naquele ministério, mas seria por pouco tempo. Mas não é que Deus escolheu Judas, ele criou Judas e falou, vai lá e traz Judas. Agora, depois que você trair Judas, eu criei para você trair. Você vai trair e eu vou te condenar. Deus seria injusto. Os calvinistas imputam a Deus um caráter que é deles. Eles são injustos, que é do homem caído. Deus não iria criar alguém com uma missão de fazer o mal e depois punir essa pessoa porque ela fez aquilo que ele determinou que ela fizesse. Você entende a loucura da teologia calvinista? Eu não estou aqui numa sequência. De vez em quando eu vou falar de algo e de vez em quando eu vou falar de outra coisa. Mas entenda que é necessário você conhecer o que é a teologia de Calvino, porque muitos estão disfarçados imputando essas ideias gnosticistas e maniqueístas adotadas por Calvino nas suas pregações. E essas crenças, elas tornam a igreja fria. Porque nessas crenças é Deus que toma a decisão pelos homens e não o homem que toma a decisão para seguir a Deus. É o contrário do que Deus criou. É o contrário do que Deus esperava de Adão. É o contrário do que Deus esperava de Judas. É o contrário do que Deus espera de mim e de você. Por isso os calvinistas têm dificuldade de se render a Deus. Porque eles acham que Deus é que vai fazer tudo. Deus faz a maioria das coisas, milagres, tudo. Mas tem uma coisa que Deus não faz pelo homem. É tomar as decisões por ele. Se ele quiser pecar, ele decide pecar. Se ele quiser obedecer, ele decide obedecer. Nisso Deus não influencia. Agora, Deus pode te ajudar a vencer as tentações através de uma vida de oração e renúncia. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque o diabo está ao derredor, todo o tempo querendo tragar. Entende isso? Então vamos lá. Porquanto, aos que de antemão conheceu, claro, todas as pessoas que Deus predestinou para a salvação,
Antes ele conheceu. Todas as pessoas que Deus elegeu, antes ele conheceu, passou pelo seu crivo de aprovação. Só que o conhecer de Deus vai além do que o nosso conhecer. Eu, na minha vida inteira, teve pastores que olharam para a minha aparência, para a minha pequenez e me julgaram. Isso porque eles não conhecem o meu coração. Mas Deus sempre me livrou dos seus julgamentos, porque Ele conhece o meu coração. A vida inteira eu tive pastores que tentaram me cancelar. Por eu ter um entendimento bíblico, de que importa agradar mais a Deus do que a homens. E isso não foi da noite para o dia. Foi vivendo com lobos. Foi vivendo com homens com títulos de apóstolos, de bispos, exploradores da fé. E outros teólogos cegos, equivocados. Mas que eu me neguei a ser como eles. E me nego. E me nego a pregar heresias. O último que me fechou as portas da igreja. Me fechou porque eu falei que não prego as heresias de Calvino. Não prego as heresias de Calvino. E que a minha submissão a ele estava pautada naquilo que ele imita a Cristo. E eu não sou rebelde. E eu não odeio esse líder. Eu não odeio, não desejo mal para ele, nem para o ministério dele, nem para a família dele. Meu coração não consegue fazer isso. Deus me treinou durante todo esse tempo para me separar aquilo que é do homem daquilo que é de Deus, até dentro do ensino e da pregação. Deus me constituiu. O homem levanta homens. Deus constitui líderes espirituais. O homem levanta líderes religiosos, que muitas vezes só tem uma fascinação pelo altar, mas não tem esbojo espiritual, não tem vida com Deus, é vazio de Deus. Seu caráter não foi transformado, não é nova criatura. Não é nova criatura. Não nasceu de novo. E ao tentar conversar com esse líder, o último, que me fechou as portas de uma igreja para mim não congregar nela, eu tentei falar sobre o nascer de novo, e ele tomou para si essa palavra como se eu estivesse dizendo que ele não nasceu de novo. Embora a atitude dele foi como quem não nasceu de novo. Foi como que me expulsar da igreja. De fato, é estranho um pastor que sabe, ou se não sabe, está cego espiritualmente.
que um cristão está cheio de Deus. Que um cristão não precisa estar dando relatos da sua vida para ele, para demonstrar que ele anda em santidade. Não. Quando o homem anda em santidade, o semblante dele, a autoridade, aquilo que ele fala de Deus, demonstra. Ele de fato nasceu de novo. Mas infelizmente tem líderes religiosos que eles são cegos espirituais. E eles não conseguem discernir isso. E tem outro lado. O líder religioso, quando ele vê um líder espiritual, ele tem medo. Porque o líder espiritual tem fogo nas suas palavras. Ele tem fogo na sua pregação. Não por aumentar a voz, mas por aquilo que ele vive e ele prega. A verdade que ele prega, ela causa um efeito transformador e libertador na vida das pessoas. Aí essa é a diferença. O líder religioso, ele tem medo porque ele quer calar o líder espiritual. Mas ninguém cala aquilo que vem de Deus. Ninguém cala. Pode por um tempo Deus permitir, porque Deus está preparando esse líder para aquilo que ele tem reservado. Nenhum homem pode impedir aquilo que vem de Deus. Hoje, dia 25 de dezembro de 2024, eu estou sem igreja para congregar, mas eu sou igreja. E Deus me deu uma direção para mim pregar a mensagem que Ele colocou no meu coração. Deus me deu uma direção para pregar nas ruas. E Deus me deu uma direção para espalhar a mensagem que Ele me deu através desse canal, das redes sociais, porque Ele quer que seja conhecido. Ele quer que pastores, que líderes, que cristãos ouçam essa mensagem e que eles leiam a Bíblia. E aquele que está em falta, equivocado, se converta. Aquele que errou, que peça perdão. Aquele que pecou e que vive uma vida de pecado, que procure libertação. Mas religião não liberta. Religioso não liberta cativos, porque ele não tem autoridade. A sua vida é de aparência. O líder religioso não liberta, porque a sua palavra é fraca, a sua palavra é vazia e não tem autoridade para libertar o cativo, para dar direção, para mostrar o caminho. Sua pregação é confusa, porque ele não tem discernimento da verdade. Ele tem um discernimento religioso aparente, mas espiritualmente ele está com trava nos olhos,
O que ele discerne são pessoas que lhe bajulam. Porque o ensino nas igrejas, infelizmente, ele é promissor à unção da bajulação. Me bajule que eu te dou lugar. Me bajule que eu te dou altar. Me bajule que eu te dou lugar, oportunidade para pregar. Isso tem subido como mau cheiro diante das narinas de Deus. Acredite. Deus quer sinceridade. Deus quer adoração verdadeira. Deus quer vida verdadeira. Deus não quer homens seduzidos por títulos, por lugares, por altares, jactanciosos, arrogantes, espiritualmente arrogantes. Deus quer conversão genuína. Deus tem um tempo de milagres extraordinários para derramar sobre a igreja. Nesse tempo do fim, nós estamos no tempo do fim. Jesus está às portas. Deus quer derramar um verdadeiro avivamento sobre as igrejas. Mas ele precisa limpar altares, limpar pregações, limpar o povo, santificar, para que ele possa encher a igreja do seu Santo Espírito e de dons e milagres extraordinários jamais vistos. Mas esse povo não terá autoridade de Deus se eles não se renderem, se eles não se humilharem, não se converterem, não deixarem os seus maus caminhos. É isso que Deus tem me mostrado e tem me falado. Jesus está voltando. Muitos falsos profetas, ícones no Brasil, líderes das Laodiceias do Brasil, ficarão para trás se não se converterem como Zaqueu se converteu. Muitos que pregam heresias acham que terão a salvação, mas o seu ministério tem um cheiro de morte, de perseguição por política religiosa, política humana dentro das igrejas. Ele é fruto disso e ele promove isso. Ele promove as panelinhas. Ele promove pessoas sem expressão espiritual por conta de bajulação. Pessoas que não têm unção. Pessoas que não têm vida com Deus. Que são vazios de Deus. Mas são hábeis para bajular e para manipular e para fazer política humana dentro das igrejas. E Deus me despertou e me deu a mensagem para me falar a verdade. Muitos vão criticar, muitos vão condenar, mas muitos serão libertos. Muitos Deus irá limpar. Muitos Deus irá realinhar com Ele. Deus tem um novo tempo para a igreja dele. Se arrependa. Entregue tudo o que você precisa entregar. Você que explorou a igreja de Cristo a vida inteira, se como Zaqueu você se arrepender e devolver tudo o que você tirou dos pobres, das viúvas, dos necessitados, entregar de volta a glória a Deus. Deus tem um recomeço para você. É melhor entrar na vida eterna pobre do que ficar na grande tribulação rico nessa terra. Pegue tudo o que você tem e devolva para a glória de Deus. Devolva e confesse seus pecados publicamente, porque você, nesse caso, precisa fazê-lo. Em nome de Jesus.